Hello, investidores! Hoje eu vou dar um tapa de luva de pelica para quem está precisando. Eu quero tentar falar aqui o além do óbvio. E se isso servir para despertar pelo menos uma pessoa, eu já estou satisfeito. O intuito aqui é te fazer despertar para enxergar aquilo que está fazendo você ficar estagnado na sua vida financeira. E algumas dessas atitudes nem têm uma relação tão direta com o que você faz com seu dinheiro em si, mas acabam refletindo de forma indireta ou inconsciente nas suas finanças. Eu sinceramente acho que todo mundo deveria assistir esse vídeo, porque por mais que você não tenha todas as atitudes que eu vou citar aqui, uma coisinha ou outra pode estar te impedindo de avançar. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui não é exatamente um hábito, mas sim as suas crenças. Isso porque eu acredito que tudo aquilo que você tem de resultados, não só na sua vida financeira, parte de um pensamento, parte daquilo que você acredita. Todo pensamento gera um sentimento dentro da gente e a partir desse sentimento, a gente age de alguma maneira. E essa ação vai nos levar ao resultado. Ou seja, se você quer mudar o resultado que você tem em relação a alguma coisa, você precisa repensar naquilo que você acredita. E uma crença nada mais é do que algo que você viu, ouviu ou até falou repetidamente que se tornou uma verdade. Então, frases como dinheiro é suado, ficou rico porque fez algo errado, quem tem muito dinheiro acaba se desvirtuando da família, da religião, investimento é só para quem tem muito dinheiro, investimento é só ter casa própria e coisas que eu sei que talvez você mesmo fale que é a minha vida é pagar boletos. Eu não sei definitivamente lidar com dinheiro. E o fulano é podre de rico. Quero pontuar cada uma dessas frases para vocês refletirem se de fato você quer continuar carregando a ideia de que essas frases são realmente verdade. Dinheiro é suado. Tudo bem, a gente sempre ouviu falar que dinheiro não cai de árvore e a gente sabe que, para a maioria das pessoas, vai ter que ralar mesmo, trabalhar para conseguir dinheiro. Só que ao falar que dinheiro é suado, passa a ideia de que você precisa realmente pingar uma gota de suor para receber seu dinheiro. Só que acontece que isso pode te trazer a ideia errada de que um trabalho inteligente, onde você usa seu intelectual e não o seu físico, não é digno de receber um bom salário. E eu tô te falando isso porque eu tive que trabalhar essa crença em mim. Porque quando eu comecei no digital e trabalhava de casa, eu pensava assim, como é possível eu ganhar dinheiro da minha casa, sentadinha, sendo que meus pais tiveram que ralar, assim, colocar arroz nas costas, levar cimento, para ganhar mais ou menos. Então, principalmente com a evolução que a gente está vendo de tecnologia, onde as pessoas, a forma de se ganhar dinheiro está mudando muito, a gente precisa entender que não é que você precisa de um esforço físico para ganhar dinheiro. E tá tudo bem se o seu trabalho for um esforço físico. Mas se o seu trabalho for mental, ele também é suficiente para ganhar muito dinheiro. Ficou rico porque fez algo errado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia a gente abre televisão e aí é só notícia ruim. É só o fulano que enriqueceu e foi pra cadeia porque deu golpe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e não generalizar quem ganha dinheiro com quem fez algo errado. A gente precisa desassociar essas duas coisas. Fazer certo ou fazer errado não tem a ver com o seu dinheiro, com a sua riqueza. Sim, existem muitas pessoas que ficaram ricas fazendo algo errado. Não é o que você quer. O problema é que a mídia dá muito mais espaço para as coisas erradas do que para quem deu certo fazendo certo. Quem tem muito dinheiro acaba se desvirtuando da família, da religião. E tem outra muito comum que as pessoas falam, né? O fulano depois que ficou rico mudou. Gente, vamos entender uma coisa. O fulano que ficou rico e você acha que mudou, ele sempre foi assim. Ele só não tinha poder de escolha, mais conhecido como dinheiro, para bancar quem ele era. Então eu acredito muito que as pessoas são o que elas são. Só que às vezes ela não tem ali o dinheiro, o poder de escolha, melhor dizendo, que não é nem o dinheiro em si, mas é o poder de escolher o que fazer com a própria vida. E aí, enquanto elas não têm esse padrão de vida, não têm esse poder de escolha, elas parecem ser uma pessoa. Mas talvez no interior ela sempre quis ser da forma que ela é hoje. Se você é uma boa pessoa, que
honra sua família, que coloca sua religião como uma prioridade, não é porque você vai ter dinheiro que você vai abandonar isso. Então, eu digo muito que o dinheiro, ele potencializa quem a gente é. Ele não muda quem a gente é, ele potencializa quem nós somos. E aí a pessoa que é ruim, o dinheiro na mão dessa pessoa ruim vai ser um problema. Mas a pessoa que é boa, o dinheiro na mão dessa pessoa vai ser uma dádiva. Ela vai conseguir ajudar mais e mais pessoas. Ela vai conseguir mudar não só a própria vida, mas das pessoas que cercam ela. Investimento é só para quem é muito rico, quem tem muito dinheiro. Talvez um dia isso tenha sido verdade. Na época ali dos nossos avós, investir na bolsa de valores era extremamente complicado. Não existia toda essa tecnologia que hoje, com um celular na mão, que qualquer um tem, você consegue comprar um ativo em 1 minuto. Não existia o conhecimento, como você está vendo esse vídeo hoje gratuitamente. Para comprar um ativo na bolsa era na base do grito. Hoje você faz isso em silêncio, na sua casa. Além disso, cada vez mais está se popularizando os investimentos, fazendo com que as instituições procurem cada vez mais opções que precisam de menos dinheiro para começar. Então antes, talvez, realmente, só quem tinha muito dinheiro tinha acesso ao conhecimento de como fazer um investimento. E às vezes, antes também, era muito só imóveis. E hoje em dia, eu afirmo com toda certeza, definitivamente investir não é só para quem é rico. Eu comecei com R$30. Investimento é só ter casa própria. Muita gente acredita que, né, aquela questão de quem investe em terreno não erra. Investir em imóveis é o melhor negócio, e eu não tô dizendo que não é um bom negócio, continua sendo um bom negócio e eu acredito que sempre vai ser, mas existem outras opções tão viáveis ou mais do que investir em imóveis hoje em dia. E aí, essa crença acaba fazendo com que as pessoas acreditem que sinônimo de sucesso é só quando você tiver a sua casa própria. E aí, acabam atropelando esse objetivo. Às vezes, nem é o que a pessoa realmente sonha, mas isso se tornou sinônimo de sucesso. E aí, ela atropela, faz um financiamento com taxa alta num momento errado da vida dela, e acaba com a vida financeira. Uma coisa que talvez você fale é: minha vida é pagar boletos. E quanto mais você afirma isso, mais o seu inconsciente vai acreditar que tá tudo bem viver uma vida só para pagar boleto. Quando você repete essa frase várias vezes, você tá normalizando isso na sua cabeça. Você está dizendo: beleza, aceitei que a minha vida é só pagar boleto, que nunca vai sobrar dinheiro, que eu nunca vou conseguir investir. A mesma coisa quando você diz: eu não sei lidar com dinheiro. Você não está nem tentando, você está sempre se afirmando: eu não sei, eu nunca vou saber, é isso e pronto, acabou. Coloque na sua cabeça que você não sabe lidar com dinheiro, talvez hoje, mas essa não é a sua realidade para sempre. E saber lidar com dinheiro é muito mais sobre comportamento do que matemática, números, exatidão. E comportamentos são moldáveis. Então talvez você só não tenha o conhecimento certo hoje em dia para lidar bem com o seu dinheiro, mas você pode mudar essa realidade. E por fim, o fulano é podre de rico. Essa frase parece inofensiva, mas dá a ideia de que o fulano ficou tão rico que ficou podre. Quando você fala essa frase, você está associando a riqueza com algo ruim, com podridão, com a pessoa se perdeu por dentro. E aí, mesmo que você fale às vezes na inocência essa frase, repetir isso inconscientemente afeta as suas atitudes, a sua forma de olhar para o dinheiro. Então, enquanto você não trabalhar com essas e outras crenças que podem estar instaladas no seu inconsciente, não adianta eu falar A, B, C, D, não adianta falar aqui os outros 9 hábitos que você precisa mudar se a sua cabeça não for trabalhada primeiramente. O segundo hábito que pode estar te impedindo de enriquecer é não estabelecer metas. E quando eu digo criar metas, não é meta só de onde você quer chegar, lá do destino final, e sim também de como é que você vai chegar no lugar que deseja. Então não é sobre só eu quero ter minha liberdade financeira, é como eu vou fazer, o que eu preciso fazer em relação aos meus ganhos, aos meus gastos e aos meus investimentos para chegar até lá. Então quando a gente fala de metas, a gente tem que traçar metas financeiras para essas 3 coisas. Para o quanto você quer ganhar, para o quanto você precisa gastar e quanto você vai investir. Então, quando a gente está falando de ganho, essas metas de ganho podem ser, por exemplo,
fazer um curso que vai te ajudar a ganhar mais no seu emprego, a uma meta de renda extra, ou até mesmo metas de desenvolvimento pessoal ou habilidades que você precisa aprender para ir subindo de cargo. Quando a gente fala de ganhos, a gente precisa estabelecer plaquinhas na nossa vida financeira, no nosso orçamento mensal. Então eu sempre falo o seguinte: você só sabe que você não pode virar numa rua porque tem uma placa lá indicando que é contramão. Você só sabe que tem que parar se tiver uma placa de pare. E você precisa colocar plaquinhas na sua vida financeira. Para cada gasto, você precisa encaixar ele em uma categoria. Você precisa então categorizar todos os seus gastos e estabelecer uma meta, um teto de gasto mensal para cada uma dessas categorias. Isso seria colocar plaquinhas na sua vida, porque essa plaquinha, essa meta que você colocou, esse limite que você colocou, é o que vai te dizer: opa, você está ultrapassando, opa, não vai por aí, opa, segura a mão. Se você não tem plaquinha, se você não tem meta, qualquer coisa serve. Você sempre vai estar certo. Porque se você não sabe o quanto você pode gastar em cada coisa, você vai sair gastando. E em relação ao investimento, você deveria estabelecer como prioridade se pagar primeiro. E estabelecer que quando eu receber meu salário, eu vou retirar um valor X. Mas eu recebo por dia. Eu recebo por semana. Faça essas metas diárias ou semanais. E por que é importante estabelecer metas? Vamos imaginar que você está querendo ir para as Ilhas Maldivas e aí você pega um avião. O avião que vai direto vai chegar muito mais rápido. Se o avião fizer várias escalas, ele vai chegar muito mais devagar. Então não é que não estabelecer metas vai ser impossível de você chegar onde você deseja. Só que estabelecendo metas, você evita sair no meio do caminho, buscando atalhozinhos, porque você sabe muito bem onde você quer chegar. Então imagina que você está andando numa estrada, aí você vê, você não tem uma meta, você não sabe aonde exatamente você está querendo chegar. Aí você vê um caminhozinho ali no meio da estrada, você fala assim: vou seguir. Aí vai seguindo, perde horas, dias, meses, anos, andando naquele caminho até chegar e falar assim: não era isso. Aí volta, né? Aí perde o tempo para voltar. Aí vai, acha um rio, vou nadar nesse rio. Não era isso que eu queria, não. Volta. Então, se você não sabe para onde você está indo, é muito fácil se perder e muito difícil priorizar. E lembre-se de destrinchar as grandes metas em pequenas metas, para você não se sentir frustrado que não tá chegando naquela super meta que você criou. Você precisa sentir que tá tendo ganhos ali ao longo do caminho. Então é como se você estivesse andando na estrada e a cada 1 quilômetro tivesse uma plaquinha: você andou 1 quilômetro, que aí pelo menos você sabe que tá evoluindo. Se você tá andando, não vê nada que te indique o quanto você já evoluiu, você vai chegar no meio do caminho, você vai falar assim: nossa, mas parece que eu andei quilômetros e quilômetros e não sair do lugar. O terceiro hábito, que pode ser ruim, é o de se sobrar, eu invisto. Você deveria ser o primeiro boleto a ser pago. Sabe qual que é o problema? Você tem compromisso com todo mundo, menos consigo mesmo. A conta de luz chega, você paga. A conta de água chega, você paga. Deve ao fulano, você paga. Mas não se paga. Quando você não se paga, você está dizendo que seu futuro nem é tão importante assim. E você vive nesse se sobrar eu invisto e nunca sobra, porque não existe planejamento. Você acha que só chegar no fim do mês e ver como que terminou a fatura é suficiente. Isso não é planejamento financeiro. Depois que você chega lá no final do mês e vê que você gastou mais do que ganhou ou gastou tanto quanto ganhou, não adianta. Já tá gasto, não tem mais o que fazer. Planejamento é você se antecipar para os seus gastos. Antes de gastar, você sabe o que tem que reservar para cada coisa. E só assim você vai conseguir investir e gastar o que sobra. E não investir o que está sobrando. E, aliás, na maioria das vezes, quando você leva esse pensamento para sua vida, nunca sobra. Quarto hábito é querer tudo para ontem. Ser imediatista. Sabe qual que é o grande problema de quem quer tudo para ontem? É porque você acaba abrindo mão do extraordinário para viver o meia boca. Sabe aquela pessoa que o sonho dela é conhecer, por exemplo, Cancún? Aí ela pensa assim: nossa, mas para ir para Cancún eu vou ter que ficar 2 anos juntando dinheiro. Acho que é mais fácil eu ir para Guarapari. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Não que Guarapari seja ruim, não. Já fui várias vezes. Mas
só para exemplificar o quanto as pessoas abrem mão dos sonhos delas, simplesmente pela impaciência de não aguentar esperar. Então tá sempre vivendo meia boca, eu faço meia boca, e o sonho dela sempre fica pra depois. E aí ela vê as outras pessoas realizando e fica frustrada. Poxa, como assim? Nossa, fulano ganha o mesmo tanto que eu e ele tá fazendo muito mais do que eu. É porque você tá aceitando abrir mão dos seus sonhos. Você aceita o meia boca pra não ter que se planejar e esperar pro extraordinário. E aí essas pessoas veem as outras pessoas realizando, igual eu falei, às vezes tem o mesmo salário e tá fazendo mais. E aí entra num próximo hábito ruim, que é o vitimismo. A falta de autorresponsabilidade. Que é quando você quer encontrar 1001 justificativas para não estar conseguindo alcançar aquilo que deseja. Tudo do outro parece mais fácil. O fulano conseguiu aquilo por causa disso, disso, disso. Mas se eu tivesse o que o fulano tem, eu também conseguiria chegar lá. Mas para ele é muito fácil. É a pessoa que quer justificar o fracasso pisando, criticando o sucesso do outro. E isso não vai levar ninguém a lugar algum. Troque o vitimismo pela inspiração em pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Ao invés de criticar onde o outro chegou, entenda o que você pode fazer para chegar lá também. E olha, quando a gente vê os comentários dessa internet, é vitimismo para todo lado. Sempre que alguém posta uma coisa boa, uma conquista, tem sempre milhares de pessoas para apontarem o dedo. Não seja essa pessoa. E muito provavelmente a pessoa vitimista, se ela já não saiu nos outros hábitos que eu falei aqui, porque fala tudo, ela tem uma desculpa, mas nossa, eu não consigo fazer um bom planejamento, eu não consigo me pagar primeiro antes de pagar minhas contas. Então sempre tá tendo ali uma desculpa no cérebro para justificar a inércia. Então, se essa pessoa não saiu nos outros hábitos, ela provavelmente vai sair agora. Falar, essa menina tá falando uma besteira. Esse vídeo não vai me levar a lugar nenhum. Então, muito provavelmente a pessoa vitimista, ela só clicou nesse vídeo para criticar. O sexto hábito ruim é o merecimento desbalanceado. Todo extremo, em tudo na vida, é um problema. Se você tá sempre dizendo para si, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Tive um dia cansativo, eu mereço. Tive um dia feliz, eu mereço também. Tá sol, eu mereço. Tá chuva, eu mereço. Se você tá usando esse eu mereço sempre como uma justificativa para gastar o que você quer com o que você quer, isso pode ser um problemão. Assim como você sempre se sentir desmerecedor daquilo que você recebe, também é um problema. E a pessoa que diz eu mereço toda hora, ela pode parecer que tá realmente sendo uma merecedora, mas na verdade ela tá entrando naquilo que eu falei de tá sempre abrindo mão do extraordinário para viver um meia boca. Porque se você fala eu mereço para todas as pequenas coisas, você não tem dinheiro para viver o grande. Então na verdade você tá se dizendo que você merece pouco e não muito. E a falta de merecimento também é um grande problema. Porque se você acredita que aquilo que você recebe, você não é merecedor, você vai dar um jeito de eliminar aquilo. Então, se você recebe um dinheiro, seu salário você não se sente merecedor daquilo de alguma forma. Mesmo que você não sinta isso, ou não fale isso, não expresse isso, mas que o seu inconsciente sinta que você não é merecedor, o que vai acontecer? Tudo aquilo que a gente acha que não merece, a gente deixa embora. Então, se você não se sente merecedor do dinheiro que você recebe, ele vai embora. O sétimo hábito é se acomodar em ambientes limitados. Sabe aquela frase clichê que as nossas mães falam, né? Você é a média das 5 pessoas que convive, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Eu não sei se realmente você é exatamente a média das 5 pessoas que mais convive. Mas fato é que é nitidamente perceptível que o ambiente influencia a forma com que você age e, consequentemente, os seus resultados. Se você está numa roda de amigos onde a disputa no barzinho é por quem está mais, como que você espera evoluir? O que você acha que essas pessoas vão dizer quando você contar que está investindo? Isso daí não dá em nada não. Lá,
Investiu tem um mês, tá perdendo dinheiro. E assim, gente, eu não tô falando aqui, nossa, se afaste de todo mundo que te coloca pra trás. Eu sei que não é fácil assim, migrar de ambiente é difícil. E eu acredito muito que isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente com o tempo. Sem você precisar de fato se afastar, a vida, quando ela tá vendo que você tá evoluindo, ela vai te migrando de ambientes. Procure evoluir por conta própria, independente do ambiente que você está, e veja a mágica acontecer de você ir encontrando pessoas ao longo do seu caminho que estão na mesma vibe que você. E eu sei que para muitos isso pode ser difícil também, porque muitas das vezes essas pessoas que puxam para baixo, às vezes não são nem amigos, não, né? Nem pessoas que talvez você possa se afastar. Muita gente tem pessoas como essas dentro da própria família, de convívio ali muito próximo. Então, às vezes é difícil realmente sair desse ambiente. Mas o que eu falo para vocês é, independente de quem seja, né, das pessoas que te cercam, a questão é você saber absorver as coisas certas. Então, às vezes, você não vai realmente conseguir afastar, e nem deveria, às vezes, mas você saber filtrar, você saber o que te cabe, o que não, o que serve pra você, o que é do outro, o que é meu. O 8º hábito é parar de aprender e parar de executar o que foi aprendido. A pessoa que chega no momento que acha que sabe tudo, ela vai estagnar. Se você se sente autossuficiente, o senhor da sabedoria, você vai parar de evoluir. E claro, não adianta também buscar sempre mais e mais aprendizados, ler 500 livros se você não executa nada daquilo que você aprendeu. Então é importante saber dosar o aprendizado com a execução. O 9º erro, e que eu vejo que isso é clássico do brasileiro, é se acomodar no 0 a 0. Sabe aquela não sobra dinheiro, mas pelo menos eu não devo ninguém? Eu entendo, se você não deve ninguém, maravilhoso, sei que já é melhor com certeza do que ter dívidas, mas não é suficiente. Pelo menos não se você quiser ter um futuro maravilhoso. E aí isso acontece porque o padrão de comparação ele é muito baixo no Brasil. Então, como 2% investe na bolsa, vai ser difícil no seu convívio você ver alguém que investe. Então, para você vendo as pessoas endividadas, você tá melhor do que todo mundo, porque você não tem dívida, mas também não investe, não faz sobrar dinheiro. E eu não estou dizendo que você tem que se comparar com outras pessoas, tá, gente? Só tô dizendo que quando a gente tem ali pessoas próximas que estão fazendo mais, a gente começa a abrir nossa mente e pensar que existe alguém que está fazendo fora da caixinha. E aí você começa a se questionar, será que eu não consigo fazer isso também? E até fazendo um paralelo com o que eu falei ali do ambiente, por exemplo, quando eu comecei a investir, vocês acham que alguém da minha família super acreditou no que eu estava fazendo? Não. As pessoas acreditaram com base nos resultados que eu fui tendo, né? No que elas viam, no quanto transformou a minha vida. Não foi eu falando, porque isso é maravilhoso. E eu até tentei, mas as pessoas se baseiam nos resultados. Então, no começo é muito difícil as pessoas acreditarem em você. E aí, eu fui a inspiração para algumas pessoas para mudar a realidade. Se você não tem essa referência, fica mais difícil. Eu tenho certeza que para mim foi muito mais difícil do que vai ser para os meus filhos, quando eu tiver. E aí, falando de ambientes, às vezes você vai ser o disruptor do ambiente que você vive. Nada impede que você seja. Então, às vezes, as pessoas do seu convívio talvez só precisam de uma inspiração. Então, vai ter gente que hoje talvez esteja estagnado e vendo a sua evolução vai querer evoluir junto. Vai ter gente que não. E esquece, sabe? Não tenta ser o salvador da pátria, salvar o mundo das pessoas, porque quem não quer, gente, não vai conseguir ser ajudado. Então eu vejo que essa questão de se acomodar no 0 a 0 vem muito da falta de inspiração das pessoas em quererem mais, em saberem que elas podem mais. E o 10º e último erro nos hábitos aqui que eu trouxe para vocês
é não saber usar o cartão de crédito com inteligência. No Brasil, o cartão de crédito é basicamente usado para muitas pessoas como extensão do salário. Então tem até aquele meme, né? Ah, se eu ganho 3 mil e eu tenho limite de 2 mil, então eu ganho 5. Então as pessoas usam o cartão de crédito como forma de comprar aquilo que elas não conseguem comprar à vista, e aí fazendo parcelinhas, elas conseguem encaixar no orçamento. Não tem problema isso acontecer desde que você tenha controle. Só que o que acontece é que muita gente faz a parcela, faz uma, faz duas, faz três, vai saindo fazendo várias parcelas de várias coisas, sem saber se vai dar conta realmente de pagar. Enquanto quem já entendeu como usar o cartão de crédito de maneira eficiente e inteligente, passa as coisas tudo no crédito, porém à vista, sem ficar parcelando, para ganhar os benefícios do cartão. Isso também é muito cultura brasileira, porque quando eu vim aqui para os Emirados Árabes e a gente foi comprar as coisas da nossa casa, quase nada a gente parcelou, porque aqui não tem essa facilidade de parcelar de 12, 15 vezes no cartão de crédito. É basicamente, ou você tem o dinheiro para comprar ou você não compra. Então existem alguns programas, mas que são bem limitados, enfim, para você conseguir parcelar certas coisas. Mas a maioria das coisas é ou você tem o dinheiro ou você não compra. E aí no Brasil, além da facilidade em parcelar, a gente tem taxas de juros altíssimas, abusivas, né? Nos cartões, no cheque especial, nesses créditos. E aí, se a pessoa não souber usar, vira um problemão. E aí, esse saber usar o cartão de crédito com inteligência é pensar em milhas, pontos, viajar com cartão, sala VIP, é maravilhoso, mas isso é um próximo passo. Eu tô falando aqui do básico mesmo, que é você saber que o cartão de crédito não é uma extensão do seu salário e que você não deveria ficar parcelando coisas que talvez nem sejam tão necessárias, das quais você nem sabe se vai dar conta de pagar. Então comenta aqui se você se identificou com algum hábito aqui que tá te impedindo de enriquecer. Curte esse vídeo e não deixa de se inscrever, é muito importante para mim. Se você quer fazer sobrar dinheiro, começar a investir, já me segue lá no meu perfil do Instagram, @BiancaNasFinanças, vou deixar o link aqui abaixo. Clica no meu link da bio ou me chama no direct para saber mais informações de como você pode ser mentorado por mim. Então é isso e até mais.